Fala galera, professor Ricardo Barros com uma análise para você do próximo concurso dos Correios, edital em setembro. Fica ligado até talvez em agosto e vamos lá. Pessoal, rapidinho aqui para a gente matar, olha só, a base da nossa análise serão os últimos editais, considerando 2011 e 2017. Lembrando que 2011 nós tivemos o edital de nível médio, tá bom? E 2017 nós tivemos um edital de nível técnico, segurança do trabalho, coisa parecida. Quando se fala em 2011, temos a banca Sebrasp, que na época era CESP, a mesma coisa, só mudou de nome, e em 2017 nós temos a banca IADES. Importante, já foi feita entrevistas públicas, o próprio presidente do Correio se pronunciou que já está na fase da análise de bancas. Inclusive, nós temos já garantidas pelo menos 3.000 vagas para o nível médio. E perceba que o concurso dos Correios para nível médio, ele já faz quase 15 anos, né? Foi lá em 2011, estamos em 2024, já faz aí 13, 14 anos. Ou seja, a carência de profissionais nesse setor é absurda. Não podemos nos esquecer também que os Correios eles vinham passando por uma situação de quase privatização, mas com o novo governo essa situação ela foi desmantelada, né? Ou seja, não serão privatizados. Então esse concurso tem uma grande potencial, é uma grande oportunidade de ser o maior concurso de todos os tempos dos Correios e, consequentemente, o maior número de convocações. Então, vamos lá. Pessoal, e quais são as bancas futuras quando nós falamos de nível médio? Estão entre essas bancas Sesgran-Rio, Sebrasp ou IDECAM. Eu, pessoalmente, acredito na banca Sebrasp. Por quê? Porque quando nós falamos de bloco 8, bloco 7, né, o concurso nacional unificado como um todo, já foi Sesgran-Rio. Quando a gente fala de Caixa Econômica, já foi Sesgran-Rio. E quando nós falamos de TCE unificado, que foi o último concurso meio que nacional que acabou de sair, foi a banca Sebrasp. Então isso dá a entender mais ou menos que é um concurso, né? Uma banca por vez, é uma oportunidade para uma banca, oportunidade para outra banca e assim sucessivamente. Como o concurso de 2011 teve a banca Sebrasp, eu aposto nessa banca. Ricardo, e por que não IDECAM? IDECAM, até onde eu acompanho, não tem muita tradição ainda de fazer concursos nacionais. Acaba fazendo mais concursos regionais, muito forte em estados, por exemplo, como Ceará. Mas eu ainda não acredito que possa ser a banca IDECAM para nível nacional. Mas é óbvio, se for, a gente vai estar adaptado e atualizado, fica tranquilo. O edital está previsto para setembro com a escolha da banca em agosto, ou seja, ainda há uma possibilidade do edital sair ali no final de agosto, na segunda quinzena de agosto, mas eu pessoalmente acredito em edital em agosto, perdão, em banca escolhida em agosto e edital em setembro. Lembrando, fato muito importante, o presidente dos Correios falou que as convocações irão começar ainda nesse ano. Então, se nós tivermos o edital em setembro, muito provavelmente nós teremos uma prova no início de novembro. Pouquíssimo tempo do edital até a prova. É interessante você saber que existe um tempo mínimo definido por lei, que são 45 dias. Mas visto essas informações que foram faladas, não me surpreende que esse tempo mínimo seja adotado. Ou seja, é importantíssimo que você comece os seus estudos no pré-edital, senão vai ficar difícil de você correr atrás. Beleza? E vamos lá. Pessoal, qual foram as matérias em 2011? Foram essas aqui, ó. Só essas três, Ricardo? Só essas três. Olha só que coisa curiosa. Eu, pessoalmente, não acredito em um novo edital só com essas três matérias, tá? Porque o mundo dos concursos evoluiu e mudou muito nesse tempo. Já em 2017, que foi o nosso cargo de técnico, nós tivemos as três matérias que aqui estão e nós tivemos uma matéria chamada, eu acho que Legislação Geral, na qual você tinha noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de administração pública e legislação dos Correios.
Lembrando, pessoal, que muitas das legislações que apareceram nesse edital de 2017 já foram revogadas ou superadas quando a gente fala especificamente dos Correios. Inclusive, os Correios estão com um novo estatuto, tá? Se eu não me engano, já válido a partir de 2024. Ou seja, eu acredito de verdade que essa nova legislação, a partir aí de 2024, será cobrada nesse concurso para qualquer nível, seja médio, seja fundamental. Fundamental não, né? Que não acho que não vai ter. Seja médio, seja técnico, seja superior. Beleza. Pessoal, aqui eu já fiz um cronograma modelo para vocês e olha só, perceba que nós temos que nos prevenir. Lembra que pelos as informações que eu acabei dizendo, é muito provável que tenhamos um tempo curto entre o edital e a prova? Se nós vamos ter esse tempo curto, temos que nos precaver. Imagina você fica estudando só português, matemática e informática. Aí chega a prova com mais matéria, aí você vai ficar com aquela cara de paisagem, né? E não vai ter tempo de correr atrás. Por isso que aqui no Faz Questão a gente já se previne. Então consideramos para o nível médio português, matemática, informática, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de administração pública, legislação dos Correios e redação. Ricardo, e se quando sair o edital não tiver essas matérias, for só 3 mesmo? Beleza, nos precavemos e a partir do edital focamos apenas nas matérias que saírem. Mas é muito melhor prevenir do que depois ficar correndo que nem um tonto atrás do prejuízo. Beleza? E aqui um cronograma base, tá, pessoal? Não tem dificuldade da gente fazer um cronograma. Basicamente, eu dividi aí em 5 dias e não em segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, são 5 dias na semana. Eu coloquei aqui uma distribuição de 2 matérias por dia, tá? Lembrando que eu coloquei essas matérias aqui por fora. Como assim? Em um dia na semana, você vai lá e estuda uma terceira matéria, como por exemplo, administração pública, e em outro um dia da semana você estuda uma terceira matéria, como por exemplo, legislação própria dos Correios. Ricardo, por que isso? Porque essas matérias aqui, se for considerado os editais anteriores e a própria precaução, são matérias com poucas aulas, matérias pequenas. Então, na minha opinião, o nosso foco tem que estar aqui. Então, já leve esse modelo de cronograma para que você já possa conseguir guiar os seus estudos. Lembrando, pessoal, o modelo de cronograma é algo muito próprio, particular. É importante que você saiba montar o seu próprio cronograma, tá bom? Mas tira um print aí. Por fim, dicas gerais. Não negligencie matemática. Ricardo, eu nunca vou aprender matemática. Então não faz concurso público, parceiro. Porque matemática está presente na enorme maioria dos concursos. Quando a gente fala de nível médio, a parte de matemática e raciocínio lógico basicamente é onipresente em concursos de nível médio. Agora, imagine se realmente só caírem as 3 matérias que foram cobradas lá em 2011. Matemática vai ser basicamente 33% da prova. Como que você vai se dar o luxo de não aprender matemática? Agora é óbvio que é muito difícil que você aprenda isso em 45 dias, logo ali no pós-edital. Então se previna, comece a estudar. Inclusive, nós estamos aqui com uma playlist gratuita de aulas de resolução de exercício, tá? Do Faz Questão. Lembrando que as aulas teóricas estão todas lá na plataforma. E o foco que estamos dando nessas aulas gratuitas aqui para os Correios é exclusivamente matemática, para que você já comece a perceber como funciona a matemática cobrada na base da banca Sebrasp, que é o que eu mais acredito, é um chute mesmo, que pode ser que aconteça. Agora, a matemática não muda. Se for outra banca, 1 mais 1 vai ser 2 na Sebrasp e na Sesgran Rio vai ser 3? Óbvio que não. Então, matemática é um tipo de concurso, é um tipo de matéria que você, compreendendo o conceito, consegue adaptar facilmente para qualquer banca. Tá bom? Em caso de redação, não se desespere.
Concurso não é Enem. Como assim? O concurso, ele acaba cobrando uma estrutura pronta de redação e não vai ali ler o conteúdo de uma maneira para se emocionar. Então muita gente fica ali preocupada de escrever uma ótima redação para impressionar o examinador. Não, via de regra, para concursos públicos, você tem que compreender a estrutura de uma redação dissertativa, introdução, desenvolvimento e conclusão, tem que ter uma escrita correta, tem que seguir essa estrutura de acordo ali, né, com uma técnica e não fugir do tema. A profundidade da sua redação não necessariamente é levada em consideração como um Enem, por exemplo. Eu vejo muita gente se desesperando por conta de redação, mas você não será um deles, tá bom? E principalmente, não perca tempo, já comece a estudar. Pelas informações que nós temos, a remuneração vai beirar aí os R$ 4.000. Lembrando que nós estamos falando de uma empresa pública, então você vai ter aí benefícios, né, que outros servidores públicos não têm, como por exemplo, ticket alimentação, refeição, FGTS, participação de lucros e resultados, etc. É um ótimo concurso, seja para você começar no mundo dos concursos públicos como um concurso escada ou, por que não, fazer carreira lá. E óbvio que o Faz Questão já está se preparando e também vai investir na parte de analista dos Correios nível superior, além da parte de nível médio. Então é isso, pessoal. Como sempre, eu espero que você tenha gostado. Aqui no link que está na descrição, você vai ver o edital verticalizado dos Correios, já imaginando esta prevenção desenvolvido aqui por nós. Então, tamo junto e faz questão.